Então, nós estamos marchando aqui para o encerramento do nosso evento maravilhoso. O nosso professor Ramiro foi cuidar tem outras responsabilidades paternais para resolver. E nós aqui, então, temos a grande honra, nós teremos hoje aqui uma mesa da Academia Brasileira de Filosofia. Tenho a grande honra, assim, de convidar para a mesa nosso membro titular, Ângela Gandra. Por favor, Ângela. Por favor. Então, a professora Ângela é uma intelectual, jurista, reconhecida com uma passagem pública notável, todos nós conhecemos, e temos muito orgulho imenso de tê-la como membro da Academia Brasileira de Filosofia. Então, terminar assim o evento com uma mesa da Academia Brasileira de Filosofia é muito importante para todos nós. Então, professora, por favor, tenha a palavra. Eu acho que eu vou ficar ali. É melhor. Eu me sinto melhor. Está ótimo. Ótimo. Vocês me sintam. Ali tem um microfone. Bom, queridos, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Está ruim? Tá bom? Dá para escutar? Né? E eu queria agradecer muito, um orgulho estar nessa academia, e ao mesmo tempo agradeço muito o Edgar pelo trabalho que ele está fazendo e por esse evento, e ao mesmo tempo a Recife, né, que o Instituto, né, que está também fazendo um trabalho grande de suscitar reflexão, né, sobre esse tema que é definitivo para o nosso país, realmente é o futuro do nosso país. Queria agradecer a presença dos queridos amigos que estão aqui, estou vendo o Miguel, Marcos e outros, né? E eu pensei, né, como terminar um evento onde se discutiu, as palestras que eu peguei hoje, bastante, né, do fulcro, né, do que seria uma segurança jurídica, o que seria o combate ao ativismo judicial. Então, eu queria até fazer um jogo com vocês, né, uma dinâmica, né? Estava pensando nos fundamentos do Estado Democrático de Direito, né, que foi o que eu dei como tema para falar, e queria ir por partes, né, depois fazer um quiz show aqui para a gente ver se realmente nós temos um Estado Democrático de Direito, né, com os fundamentos desse Estado Democrático. Em primeiro lugar, pensar, né, que ainda que nós questionemos a democracia como sistema de governo hoje, porque, de fato, até no Robert Dahl, nós vemos que se questiona, ele tem um livro que chama A Poliarquia, né, porque fala, será que a gente é capaz de chegar à democracia? Aristóteles era um crítico da democracia. Nós vemos como a solução, né, de um governo que preza a liberdade. Mas onde a gente encontrou até hoje uma democracia, não? E, ao mesmo tempo, nós vemos que nossa Constituição, ela institui o Estado Democrático de Direito. E desde 88, será que nós estamos rumo ao Estado Democrático de Direito ou a gente está implodindo esse Estado Democrático de Direito? Eu estudei com Luiz Fernando Barzotto, que é para mim um guru, foi meu orientador no mestrado, no doutorado, e ele falava já, né, quando eu estava no doutorado, há muitos anos atrás, ele falava, nós tivemos uma crise política, na ditadura, nós tivemos uma crise econômica no 2008, e nós temos hoje, e agora em grau elevadíssimo, naquele tempo, era em 2009, 2010, né, a crise jurídica estava se instaurando e nós nunca imaginamos, né, que ia chegar a esse ponto, como o chavismo talvez nunca imaginou que ia chegar nesse ponto na Venezuela. Então, isso que eu queria questionar um pouquinho, né, a partir dos fundamentos. Quais são os fundamentos do Estado Democrático de Direito? Eu queria trazer um pouquinho também a abordagem de Lon Fuller, com os requisitos dele, não vou fazer todos, mas para a gente fazer, passou ou não passou? O Brasil passou ou não passou no Estado Democrático de Direito que foi instituído pela Constituição? Então, quais são os fundamentos do Estado Democrático de Direito?
Vou falar quatro que a gente tenha gravado para lutar por eles, né? Em primeiro lugar, o Estado Democrático de Direito, ele preza a forma do direito. A forma, ou seja, a Constituição, a literalidade, né, o que o direito propõe como direito, né, ele tem que ser prezado, porque isso é segurança jurídica, isso é um rule of law. O que está escrito ali deve ser vivido, como o Humberto Ávila fala. Isso é previsibilidade, isso é liberdade, porque eu sei como atuar, porque eu sei como eu vou ser julgado pelo direito. E isso vai nortear a minha vida. Então, a forma do direito, ela deveria obedecer, né, a literalidade. O que está escrito ali é o que vale. Eu não posso mudar um E por um com, ou um com por um E. Eu não posso mudar as palavras, né? E não posso interpretar ao meu gosto as palavras. Por quê? Porque essa literalidade, ela tem também um sentido histórico. Como foi construído esse parágrafo da Constituição? Né? Qual é o propósito desse parágrafo? É muito interessante que o Lon Fuller, ele fala, o direito é o empreendimento de submeter a conduta humana a regras. Agora, o ser humano, para aderir a essas regras, ele tem que entender essas regras e tem que entender o propósito dessas regras, né? Então, a forma do direito, ela tem um propósito. Por isso que meu pai sempre fala, vamos voltar às atas da Constituição, do Constituinte, para entender qual foi o propósito do legislador. Evidentemente que na legislação ordinária, ela não tem a força da Constituição, mas a Constituição que nos uniu no Estado Democrático de Direito, na democracia. Então, ela tem um valor diferente da legislação ordinária em interpretação, porque ela teve um propósito, né, que uniu aquele povo sob aquela lei. Então, a forma do direito, né? Como vamos em forma do direito? Como vamos em interpretação? Será que já passamos nesse requisito, né? De fato, não. Eu estava outro dia com uma palestra com o Barroso, né? E a gente estava lá na Fiesp, a gente estava conversando, e ele tem todas as razões que ele dá para ser ativista, né? Ele fala, olha, com a Constituição que nós recebemos, como nós não vamos ser ativistas? É possível compaginar toda a Constituição? É possível, né? Então nós temos que interpretar ad hoc, né? Nós temos que ver, bom, então não está sendo um guardião, né? Desculpe falar, eu tenho respeito, como meu pai sempre fala, um respeito aos nossos ministros, mas ele tem uma função de guardião, de administrador, de intérprete, segundo a forma, não? Segundo requisito de um Estado Democrático de Direito, forma do direito, respeito à forma do direito. O segundo requisito, que foi falado aqui até pelo Glauco de certa forma, né? O respeito aos valores fundamentais do ser humano, aos valores humanos fundamentais. Então, no preâmbulo, a gente institui a Constituição, o Estado Democrático de Direito, e o primeiro capítulo é tudo garantias fundamentais. Por quê? Essas garantias fundamentais não é o Estado que atribui a mim, é um direito que eu tenho, constitutivo da natureza humana. Então, se vocês lerem, eu estou vendo de novo Bastiat, né, a lei de Bastiat, né, de 1800, século XIX, ele fala, olha, propriedade não se discute, antes da propriedade, a vida, a família, a propriedade, a liberdade. Isso aí a gente não discute, a gente reconhece na Constituição. E, a partir daí, nós podemos discutir o que é democracia, o que é plural, o que é opinável. Agora, o que é próprio do ser humano não está, né, à mercê de discussão, porque senão a gente teria tirania. Eu determino quando que tu fala, eu determino quando tu vive, eu determino quando tu vai morrer, eu determino se a tua terra é produtiva ou não, não quero saber, mas eu vou invadir, né? Então, aí é a tirania. Então, os valores fundamentais, eles têm que estar protegidos no Estado Democrático de Direito para nós começarmos a discutir o que cada um quer. Agora, a vida é indiscutível. Vocês falam, então agora o Supremo está decidindo sobre a vida. Então, não, o locus democrático é o Congresso Nacional. Para quê?
o Congresso Nacional ele pode discutir a vida para proteger mais a vida, mas não para aniquilar o direito à vida, né? Porque tudo que é fundamental, constitutivo do ser humano, né, ele não está, né, à mercê de discussões. Ele tem que ter essa proteção para discutir o que é opinável, né? Então, eu estava num debate, eu participei da Conexão Mota na quinta-feira com o Roberto, né? E gravando lá na Jovem Pan. E uma das perguntas que o Roberto fez foi, olha, a gente tinha tanto senso comum no Brasil, nós tínhamos senso comum no mundo até. A gente entendia o que era a vida, o que era... Por que hoje nós questionamos? Às vezes as pessoas me perguntam, me explica como tu não é a favor do aborto. Eu falo, não, explica por que tu é a favor. Não inverte o questionamento. Porque é inexplicável, não tem razoabilidade nenhuma humana, né? Então, por que a gente chegou nessa falta de senso comum, né? Porque pelos antivalores utilitaristas. Quando existe um antivalor, tu tem que ver quem que ganha com isso, né? Aborto, antivalor. Quem que ganha com isso? Quem que ganha com a ideologia de gênero? Alguém está ganhando. Quando a gente propõe uma coisa contra o ser humano, alguém vai tirar algum benefício daquilo. Então, o nosso senso comum vai se diluindo, porque há utilitaristas que vêm com um discurso anti-humano, né? Que vêm com um discurso camuflado, interrupção da gravidez, muita preocupação com a pobreza, né? Agora, eu estudei 2 autores, um em Oxford, outro na Harvard, né? Que era o Lon Fuller, que ele falava simplesmente assim, the way things are. Existe alguma coisa no ser humano que é como ele é, não precisa ficar explicando muito. Por que matar está errado? Por que né? Ele falava, that's in the air. Tem coisa que a gente não precisa discutir, a gente tem que partir além, porque daí o John Finnis estudou com Lon Fuller, né? Ele vem e fala, é self-evident. Há coisas que não precisam ser explicadas, são evidentes por si mesma. Não roubar, não matar. Por que a gente entende os 10 mandamentos? Porque é evidente por si mesmo. Agora, quando a gente começa a explicar muito por que não pode roubar a mulher do outro, aí a sociedade está em colapso. Mas está em colapso por um utilitarismo que está atrás disso. Então, o que está acontecendo também em relação a esses valores, né? Que, infelizmente, né, é o próprio Estado Democrático de Direito que está detonando esses valores, não é? Junto com um conluio e algum interesse tem ali, poder político, poder, né? Porque, vamos supor, no aborto, na hipersexualização que a gente tem, o homem animal, eu domino o homem animal, o irracional, que tem uma educação porcaria, como a gente tem, né? E depois a hipersexualização total, celular em todos os lugares, Bolsa Família, ninguém trabalha, né? Aí o que eu tenho? Um ser humano ali que eu faço que a ideologia de gênero, a pessoa não sabe nem se é homem ou mulher. Bom, essa pessoa está na minha mão politicamente, não? Então, esses valores, eles têm... se sabe onde quer chegar. Eu acho que a gente nunca esperava, em 2 anos, o armamento que a gente viu para sermos detonados rapidamente, né? Então, ou seja, nesse ponto, nesse aspecto de valores fundamentais, como é que está o nosso Estado Democrático de Direito? A deriva, porque a própria última palavra que vai discutir droga, que vai discutir, né, e vai detonando a sociedade. Então, já não passamos em 2 requisitos, forma, valores fundamentais. Terceiro requisito, um governo do povo para o povo, né? Ou seja, a representatividade. Primeiro, nós questionamos, infelizmente, as nossas próprias eleições, as normas eleitorais, os resultados eleitorais. São Paulo, não é, Miguel, nós ficamos aflitos, como é que vai ser essa eleição? Como é se ganha? Será que ganha? Bom, nós estamos assistindo a Venezuela agora. Absurdo, né? Então agora reconhecemos essas atas que nós temos, reconhecemos, não vamos abrir as urnas, não vamos, ou seja, né, a representatividade. Será que eu tenho certeza que eu estou representada? Será que quem foi eleito, eu tenho certeza, né, não que me representa, mas que representa alguém? Realmente representa uma parcela da população? Segundo lugar, né, eu penso que nós crescemos em exercício de cidadania, né, porque eu vejo hoje, né, tendo trabalhado no governo, e hoje já não estando mais no governo e ajudando efetivamente governos em São Paulo, mas não diretamente,
eu vejo o quanto, pelo menos nós criamos um sentido de cidadania para ver que uma democracia não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. É o cidadão que tem que lutar. Eu tenho ido pelo Brasil inteiro defender a vida, defender a educação, defender a família, defender... Por quê? Porque a iniciativa privada quer. Eu vim em São Paulo de olho no material escolar. O que aquela Letícia Jacinto fez, que começou a sair, né? O material escolar condenando o agro, porque o agro é propriedade, porque escraviza as pessoas. Falei, vamos dar de comer para as pessoas. Veja, né? Agora, vai formando, ou cartilhas de ideologia de gênero, ou o que vai... Né? Então, eu vejo que os pais estão ali atrás da educação. Né? Então, é importante esse exercício de cidadania. Mas exercício de cidadania é, em primeiro lugar, antes da gente estar fazendo, a hora que eu elejo, primeiro saber eleger, né? Porque eu vejo também, em véspera de eleição, todo mundo ligando para falar, Ângela, quem que eu voto? Qual que é o meu vereador? Qual que é não sei quem? Qual que é? Eu falo assim, olha, primeiro, tu tem que ter a tua consciência, né? Eu acho que tu tem que formar a tua consciência. Eu morava nos Estados Unidos, bom, ali a eleição todo mundo vive, né? Porque esse cara vai me representar. Então, deixa eu ver se ele é a favor da vida, se ele é casado, como é que é a vida, a unidade de vida desse político. Né? Então, isso já é exercer cidadania. Eu vou botar o representante que eu quero lá. E depois eu vou cobrar do representante. Por quê? Porque o representante chega lá, daí tu vê a campanha que ele fez e fala, mas não tá batendo. Né? Porque a hora que tu chega lá, o poder, o conluio, vai atraindo. Então, a gente tem que... eu votei em ti. Como é que tu está vivendo? Eu estou vendo agora mais iniciativa de brasileiros que vão ali no Senado, que vão no... Olha, tu prometeu cuidar dessa pauta, não recua, né? Então, isso é o governo do povo para o povo. Será que nós conseguimos isso? Será que as pessoas, que os eleitos nossos nos representam efetivamente? Né? Será que quando eles chegam lá, as emendas deixam eles, né, atordoados? Basta eu dar um exemplinho para vocês, tá? Para vocês verem se o governo está sendo para o povo. Reforma tributária. Reforma tributária. Nenhum jurista que entende de tributo consegue engolir, não é, Miguel? Consegue engolir, consegue entender, consegue pensar que aquilo é simplificação, que vai ter menos tributo, que vai... Né? Um governo que arrecada, que cada dia a gente tem mais imposto para pagar antes de começar a praticar a reforma tributária. Olha, isso não é um governo para o povo, isso é um governo de burocrata para sustentar uma máquina, né, que é a esquerda de caviar, desculpe, né, as pessoas que vivem, né, do povo, não é nem para o povo, né, nem pelo povo, nem a partir do povo, é viver do povo. Então, nesse sentido, nós também vemos, né, que, infelizmente, existe um alto... Eu penso, né, que quando a gente pensa, por que a gente chega nisso? E as pessoas vão se corrompendo no governo, né? A corrupção institucional, ela vem do autointeresse. É quando eu chego lá, eu penso, político, ele é uma vocação, é um sacerdócio, é ter que pensar sempre nos outros, é sempre... Né? Agora, quando eu chego lá e vejo que todo mundo está ganhando com aquilo, vejo as emendas que vão... olha, meu país pode se danar daqui 10 anos com a reforma tributária, mas agora eu vou receber essa emenda que vai me eleger daqui 4 anos. Então, eu vou pegar essa emenda. Né? A pessoa começa a ver o seu interesse. Né? E o interesse da população acabou. E a Lília Thaís, está chegando, a Lília que trabalhou comigo na secretaria, né? Foi a nossa diretora de Equilíbrio Trabalho e Família, né? A gente chegava um momento que a gente pensava assim, né? As pessoas apresentavam lá olha, isso aqui pode ajudar, o Brasil pode... Assim, bom, eu até quero isso, eu até quero esse bem comum, mas se eu fizer, se tiver a sua assinatura, eu não quero, né? Assim, é autopromoção pelo bem comum, né? Se vai implodindo e o interesse do povo, né, vai ficando muito para trás. Então, nesse terceiro requisito, zero também, né? Zero não, eu não posso generalizar porque há políticos muito bons. Aqui vocês têm no Rio, eu tenho amigos no Congresso Nacional que lutam, eu tenho gente em São Paulo que luta muito, né? Mas
a grande camada ainda não nos satisfaz, né? E é preciso que nós busquemos e também nós pensemos na nossa própria vocação política. Há pessoas que têm vocação política e às vezes tem medo de ir. A Lilian está se candidatando aí, né? Eu sei, vem de família, eu sei que é difícil, eu sei que é... Mas se eu tenho essa vocação, se eu tenho essa capacidade, deixa eu ir. A Janaína Pascoal em São Paulo também, ela vai falando com as pessoas, vamos lá, se tu pode vir ser uma voz, seja, né? Mas que seja uma voz para o povo, né? O quarto requisito, né? Então já vimos, forma, não passamos, valores fundamentais, não passamos, né? Um governo, assim, em ampla escala, né? Do povo, para o povo, também nós não temos, basta pensar nos tributos que a gente paga e no retorno que a gente tem, para dizer se o governo é para o povo, né? Meu pai tem uma teoria sobre o tributo, que ele fala que é uma norma de rejeição social. Eu estudei Long Fuller, e Long Fuller falava, se o tributo é, né, um tributo justo, né, e que tem um retorno, tu quer ajudar a tua comunidade. Meu avô, ele veio de Portugal e se fez aqui no Brasil, etc., né? E ele uma vez ele pegou a declaração dele e falou, não, eu acho que eu devo mais, né? Eu devo mais. Foi lá, falou assim, não, eu acho que eu devo mais, porque assim, eu acho que eles erraram aqui, né? Eu falei assim, quem que faz isso, né? Porque ele falava, eu fui recebido nessa pátria, né? Isso há muitos e muitos anos atrás, né? Mas eu fui recebido aqui, eu me beneficio dessa comunidade, eu quero ajudar. Então, o tributo teria que ser isso. Meu Deus, olha a paura que nós temos do fisco, né? E quando quem realmente trabalha também com tributário fala, bom, a gente vive com, né, litigante de má fé, né? Porque assim, não dá para ganhar da fazenda, né? Então, pensar, né? Assim, se realmente nós estamos passando, não estamos passando nesse terceiro requisito. O quarto requisito, qual seria? Que o Glauco tocou também, né? Separação e harmonia de poderes, entre poderes. Nós temos união e conluio entre poderes, desculpa falar assim, mas em larga escala, eles estão unidos em conluio, né? Para o alto interesse. Interesse de quem? O dinheiro que vai, eu não sei, o poder mesmo. Quando eu cheguei no Ministério, eu era super ingênua, eu achava assim que todos estavam para o bem comum, que era, né, assim, todos iam se unir, e todo mundo pensava no outro, pensava na população e tal. Daí tu vê, em 2 anos, assim, sem querer, tu vai percebendo como o homem no poder não é confiável. Eu falava muitas vezes no Ministério, eu rezo para que a gente não corrompa o coração, não corrompa o coração, porque daí vai ficando atraído por, nossa, eu sou chamada de secretária, tem gente que é assim, não é? Que precisa chamar de secretário, né? Precisa chamar de, não pode, e daí secretário fala com o secretário, ministro fala com o ministro, diretor fala com o diretor, não pode falar para baixo, para cima. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Ou seja, o poder, né? Então, por que a teoria de Montesquieu veio? Porque o homem no poder é confiável, Lord Acton, o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Agora, essa separação de poderes é para ter um equilíbrio e para alguém olhar como é que tu está exercendo o poder e ter uma colegialidade para se proteger. O que é hoje? O que nós temos hoje? A conversa que nós tememos, que a gente viu essa semana, conversando os poderes ali, a gente fala, o que vai sair daí? Não é? Será que é para nós? Não. Depois, por outro lado, a gente vê o que não está absolutamente previsto na nossa Constituição, que é a invasão de competência. O maior capítulo da Constituição que a gente tem, o título 4, que é cada um, o que vai fazer, o que vai fazer, né? E a gente legisla, o Supremo Tribunal legisla com a maior tranquilidade, né? Sem ter essa competência, e quem tem a competência não tem coragem de enfrentar e falar, essa competência é minha, com exceção de algumas, né? De alguns personagens aí, não? E o diálogo que deveria haver, pensando, é diálogo de pais que estão pensando no filho, deveria ser isso, né? Não, é um conchavo, se a gente não pode dizer que é isso, é praticamente isso, né? E depois, o que acontece? Que nesse desequilíbrio, a balança ficou
para um poder, que é o que tem a última palavra. Eu sou super a favor de um tribunal constitucional. Nos países onde tem um tipo de tribunal constitucional, evidentemente que a Suprema Corte, o Judiciário, tem mais medo, porque ele não vai ser a última palavra. E o Tribunal Constitucional, ele não é só de juristas, ele é de cidadão comum. Igual no tribunal de júri, o cidadão comum, o homem médio, ele tem a capacidade de falar, isso aqui não está cheirando bem, isso aqui não está... Né? E ele vai ter que submeter de novo a plebe, né? Para saber se ele está fazendo certo ou errado. Né? E eu seria a favor disso, aqui nós não temos. E o que seria o nosso guardião, né? O que está fazendo? É um administrador da Constituição, o Supremo, né? E vai interpretando, né? Vai falando da maneira com que pode defender o que gostaria. Eu fiz agora, estou defendendo, terminei o pós-doutorado em Neil McCormick, né? Que é um teórico de Edimburgo, que fez o legal reasoning. Né? O legal reasoning é um raciocínio jurídico, né? Estou dando de presente para o meu pai. É legal reasoning em Ives Gandra. Né? Peguei como o papai raciocina para decidir uma questão. Então, o que seria? Né? Ele vai passo a passo. Qual que é o fato, se o fato é jurídico, qual que é o direito, qual que é o valor social, qual que é o costume, qual que é a análise, até falar, eu posso defender ou não essa questão. Qual que é o direito que está aqui em jogo? Se é direito. Como falaram antes de mim, o Roberto falou, certo ou errado? O que é certo e o que é errado? O que é justo ou injusto? Né? E hoje não. Hoje a gente fala, eu já tomei essa decisão, então deixa eu ver como eu justifico essa decisão. É assim, eu vou liberar o aborto. Então, deixa eu ver como é que eu vou justificar para liberar o aborto. Né? Então, nós vemos que daí é isso que acontece em última análise. Já está lá na frente decidido, então vamos justificar. Né? Eu achei engraçado a prisão do Felipe. O Felipe trabalhou com a gente no governo, tudo, e, bom, eu sei que ele sofreu muito. Ele praticamente foi torturado. E estava provado que ele já tinha saído, que ele não tinha ido para os Estados Unidos, não sei o quê. Tal. Mas quando a justificativa para ele foi assim, olha, a segurança está mais na frente do que a liberdade. A segurança do país está mais à frente do que a própria liberdade. Daí, o ministro pega lá o Roriu, Maurice Roriu, e explica, faz uma explicação lá. Eu falo, é também a filosofia da linguagem a serviço da antidemocracia que nós temos hoje. A filosofia da linguagem. Quem que define o que é democracia hoje? Supremo. Quem define o que é Estado Democrático de Direito? Quem que define o que é fake news? Quem que define o que é liberdade de expressão? Então, daí vai mudando os termos, vai interpretando segundo a sua nova, o neoconstitucionalismo, a sua interpretação filosófica. A filosofia da linguagem, ela tem o poder de mudar, e foi o estruturalismo, o desejo dela é mudar uma realidade. Né? Então, eu vou dar um exemplo baixo, mas assim, a revolução sexual. Então, vamos falar que make love, make love quer dizer, ter uma transa, então é amor. Então, agora é make love, então, daí eu vou mudando o conceito de amor. Então, isso é amor. Né? Então, é assim que nós vamos vendo no direito. Vai mudando um conceito, interrupção da gravidez, aborto não. Interrupção da gravidez. Né? É tudo light, né? Tudo, bom, é assim que se vai, o poder vai tomando, e com direito, né, iluminista de garantir, né, os direitos difusos, os direitos sociais, a dignidade, como foi falado antes. Né? Então, aí também, aí onde a gente está perdendo mais, porque um poder desequilibrou demais. Né? E, às vezes, as pessoas não têm coragem justo por essa corrupção institucional. Se eu tenho uma vida, uma trajetória que não é das 10 mais, e se eu for atacar o Supremo, um dia eu vou ser julgado por ele, e eu não sei como eu vou ser julgado. Então eu não vou atacar, então eu não vou impeachment nenhum, eu não vou fazer nada. Né? Vai tirando os direitos da população de exigir a própria Constituição. Né? Nós não temos meios. Seria o Senado? O Senado seria quem teria o poder, né, para, de fato, enfrentar.
Mas até que ponto nós estamos dispostos a isso, com tudo que nós vimos em 2 semanas? Em 2 semanas nós pensamos, não, agora vai, né? Não vai, né? Não vai. Né? E eu acho interessante também, se a gente pega Lava Jato, primeiro, louvável o que fez o Moro, Supremo, sim, porque foi, daí, se a gente pega todas as decisões, né, em referência à Lava Jato, depois, não, agora, não, a forma do direito não foi respeitada na Lava Jato, então, 0 Lava Jato. Daí vem o Alexandre Gate, né, desculpe o termo, aí vem aí o caso da semana passada, desculpe falar, isso está nas mídias, não estou atacando a pessoa, estou atacando a situação. E daí vem a justificativa. Não, isso é normal, né, que a gente, investigando, tem essas conversas que foram não condenadas na Lava Jato, condenadas contra a Lava Jato, e agora não são mais condenadas. Né? Qual é a segurança jurídica que nós temos? Né? E daí nós passamos, bom, 4º requisito, não passamos, né? Forma, valores, né? Representatividade e separação e harmonia de poderes em função do bem comum. Né? Não passamos. Daí eu queria já passar, não vou ver todos os requisitos. Von Fuller tem 8 requisitos. Nós estudamos com Barzotto até na época e com a Konrad Adenauer em toda a América Latina. Também a gente fez com a Universidade Austral, Universidade Montevidéu, várias universidades da América Latina para discutir o Estado Democrático de Direito na América Latina, porque a Konrad Adenauer tinha preocupação com isso, né? E pagou até as pesquisas, tudo, né? E foi interessante, né, que daí Von Fuller, quando a gente fez um congresso em Mendoza, né, Argentina, que veio gente da Inglaterra, veio gente da Europa, então a questão era os 8 requisitos de Von Fuller. Eu vou pegar 4 só, fiz 4 do Estado Democrático de Direito, vou pegar 4 requisitos do Rule of Law em Von Fuller. Né? O primeiro, a generalidade. A generalidade. Né? O que quer dizer isso? Não se faz acepção de pessoas, né, no governo. Todos são tratados iguais. Então, agora a gente pensa, tudo bem, Moro não foi tratado assim, mas o Alexandre de Moraes pode ser tratado assim. Né? O 8 de janeiro é tratado assim, mas os que fizeram réus confessos, né, em acordos de leniência, réus confessos, eu fiz isso, eu tirei esse dinheiro do país, né, esses são absolvidos. Então, qual que é a generalidade? Né? Será que uns são mais iguais que os outros? Não passamos nesse requisito. Né? Segundo requisito, né, que fala Von Fuller, né, a clareza do direito, a clareza. Né? Então, ou seja, a clareza, o direito claro, ele está menos suscetível de ser mal interpretado. E hoje, se vocês vão ver as legislações, eu acompanho. Primeiro, assim, ontem eu até tuitei lá, botei no X, falei assim, eu nunca vi lançar tanto comitê, comissão, grupo de trabalho, um monte de coisa. Isso aí é antidemocracia total. Ninguém vai decidir nada, gasta dinheiro, gasta não sei o quê, com conselhos, um monte de coisa. E todo dia tem lançamento de alguma coisa, vocês podem ver. Todo dia. Eu nunca vi assim, tanta legislação. Né? Ou mesmo a própria reforma tributária. Vai entender o que eles querem dizer, a viabilidade, etc. A clareza no direito, já há anos isso, cada dia é mais difícil de poder implementar aquele direito e saber qual é o direito que tu vai defender. Né? Então, também não estamos passando nesse requisito. Né? O terceiro requisito seria o que eu vou tocar aqui, né? Que é a possibilidade. O direito, ele tem que ser, né, possível para o ser humano realizar. Então, Von Fuller falava, não tossir na igreja, não é direito. Por quê? Porque eu não posso... vou me sufocar? Não. Tossir é uma coisa que está acima de mim. Muitas vezes posso, sei lá, garantir isso aí, mas se eu tossir na igreja, o que eu vou fazer? Né? Se eu tossir um pouco, se eu não consigo controlar. Então, o que acontece? Se a gente pensar o 8 de janeiro, o que é a possibilidade de um golpe
Como é que eu posso julgar aqueles atos daquelas mães que estavam lá como, né, realmente um crime, né? O Longfellow falava na época do nazismo, como é que eu posso botar como regra dedar o seu pai, né, para o Estado nazista? Né? Isso é contra o ser humano, né? Entregar o seu próprio pai à morte. Né? Então, a possibilidade aqui, a própria reforma tributária é impossível. Né? A própria legislação hoje que está se fortalecendo em relação ao MST, de invadir terras, né, para pegar terra produtiva de outro, que era o único que ele tinha. Então, são coisas que não são razoáveis para a vida humana. Né? E nós estamos indo por esse caminho, para garantir, né, para alguns o direito. Né? E para uma larga escala, né, de fato, um antidireito. Né? E a última coisa do Longfellow, né, que ele fala, é a congruência. O que é a congruência? A certeza de que quem administra as regras vai viver as regras. Tá? Vai viver de acordo com aquelas regras. Tá? Que seria o intérprete, o guardião da Constituição, vai respeitar a Constituição, embora ele não goste da Constituição. Mas ele está lá, ele vai ter que se ajustar à Constituição. Né? Mas mais do que isso, ele tem que viver as regras. Tá? Então, ou seja, eu cobro porque eu vivo. Tá? Então, o que nós vemos? Será que as pessoas vivem segundo... Por que a gente, de repente, se escandaliza com uma corrupção? Porque se cobrava... Eu vou falar até uma coisa triste. O meu irmão trabalhou... Ele teve no CNJ há um tempo, né? E foi corregedor, etc. E ele falava, na época, ele falava assim, a coisa pior que tinha eram julgamentos de pegar os juízes, assim, muitas vezes tinha que julgar em as salas fechadas, porque era escandaloso. Mas juiz de vara de criança, né, com criança. Pego com, assim, às vezes pegavam isso mesmo, estuprando uma criança. Né? Assim, onde a gente chega, que está defendendo a regra, assim, nesse nível, né, foi bem bonito falado aqui, que nunca sai do coração de uma pessoa um crime nesse nível, né, um crime sexual. Ou seja, nós não temos essa congruência. Né? Então, isso também não passamos. Os 4 requisitos de Longfellow que eu trouxe, também não passamos hoje. Né? Porque nós, muitas vezes, não vemos os políticos vivendo, quer dizer, eu digo, nos poderes, as pessoas vivendo segundo o que lhes seria, né, pedido. Eu lembro também quando a gente estava, que era muito triste isso, né, Lília? Mas as emendas, né, e as ajudas. Eu lembro uma pessoa, nós fomos ajudar uma instituição e depois a pessoa, né, o político que passou a emenda para essa instituição, me ligou e falou assim, Ângela, olha isso, que essa pessoa veio me perguntar onde que ela punha os 20% para mim. Daí eu falei assim, daí essa pessoa falou um palavrão para ela, né? E falou assim, bom, o que tu acha que eu sou? Eu estou te passando emenda, eu não vou ficar com 20%. Daí eu fui procurar, falei assim, olha, eu estou confiando, né? E passando... Eu falei assim, Ângela, mas tu não sabia disso? A gente deposita 20%. Essa pessoa vivia, a instituição dela vivia só de emendas. E era uma instituição muito boa, que ajuda muita gente. Ela falou, mas como é que eu consigo fazer esse bem se eu não passar os 20% para o deputado? Eu falei, é melhor tu não fazer nada de bem, porque tu está corrompendo a nossa nação, entende? Né? E é uma pena que assim que se sobrevive. Né? Então, não vive a lei, não vive, e é tudo uma fachada. Não? Então, esses 4 requisitos, nada. Né? E as últimas 2 coisas que eu vou levantar, né, que eu acho que seriam norte, né, para que os nossos poderes fossem mais comportados, vamos dizer, e não tivessem... Não é só o ativismo judicial, porque o ativismo judicial ele só encontra caminho porque os outros poderes estão corrompidos. Senão já teria tido impeachment, já teria... Né, tá? Agora, todo mundo, como eu falo, quando tem uma coisa que não está cheirando bem, alguém está ganhando com isso. E a gente tem que ficar atenta a isso.
eu vou fazer um parênteses. No aborto, quando fala assim, não, mas o aborto precisa, porque eu falo assim, vamos pensar antes do aborto. Por que a gente chega no aborto? Então, alguém está ganhando com isso muito antes, na hipersexualização. Então, a gente tem que fazer essa cadeia, né? Então, eu queria pensar na sobriedade de gastos, né? Na sobriedade. A gente tem que desconfiar de um país onde os gastos com a máquina são nesse nível, nessa intensidade. E eu vou falar para vocês uma coisa muito triste dessa semana, né? Eu estava organizando um evento que vai vir um ministro. Organizando não, uma pessoa está organizando, eu estou acompanhando, né? Ok. Daí vem dar uma palestra. Daí veio assim, olha, daí falaram, dá para dar um jantar para esse ministro, para várias pessoas? Sim. E daí falou assim, então tem que falar com o órgão, aquele órgão lá que... Daí veio a petição, que era para fazer, para a vinda, uma aeronave com 8 lugares. Hotel, classe, nível, né? Para 15 pessoas. Um jantar que eles iam escolher num rooftop, eles escolhem e tem que fechar o rooftop, né? Tá? Um almoço no dia seguinte, transporte para todos, né? E uma visita turística. Esse era o pacote do jantar do ministro. Eu estava contando para o meu pai falou, não, vocês não vão pagar isso, vocês vão assinar embaixo de uma estrutura. Eu falei, mas a gente não vai de jeito nenhum, entende? Então, os cursos de ministro vai dar uma palestra, 20 mil, 40 mil, né? Ganhando enquanto os assessores decidem os nossos direitos, né? Tá? Então, chofer para cá, chofer para lá, viagens, a cota de viagens, né? Eu lembro dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, só o presidente da Suprema Corte tem um chofer e um carro, só. A Suprema Corte norte-americana vai de metrô, se quiser, né? Para a Suprema Corte, né? Por quê? Porque é o cidadão americano que vai me pagar. E nós pagamos a injustiça. Isso que eu falo assim, a gente ainda paga para receber injustiça. Mas onde a gente está, né? Então, se houvesse mais modéstia nos gastos, nós teríamos também mais modéstia em relação ao poder. Quando a pessoa pensa, e eu pensava isso, quando a gente saiu do governo, no dia seguinte a pessoa já não tem o carro oficial, já não tem a FAB, já não tem não sei o que lá, já não tem... Aquilo é uma capta de minúcia. Agora eu já não tenho mais tudo isso. Então, tu quer ficar no poder pelas regalias do poder também. Então, o poder é serviço, não é poder, é serviço. A vocação política é serviço, a vocação de magistrado é um sacerdócio. Eu vejo meu irmão, quanto ele se mata por aquele tribunal, né? Entende? E com uma sobriedade, eu vou contar uma coisa interessante do Ives. Eles têm uma cota de viagens, né? No TST, uma cota. Pode gastar como tu quiser, aquela cota de viagens e tal. Ele chegava no fim do ano, a primeira vez, ele falou, não usei, foi devolver. Daí ele falou assim, tu tá louco, vai devolver, vai atrapalhar todo mundo, né? Porque se tu vai devolver, daí todo mundo vai ter que começar a devolver o que não usou, né? Eu lembro, também aconteceu comigo, né? Eu cheguei no Ministério, daí fui fazer a minha primeira viagem internacional lá pelo Ministério, daí era o convite de um governo, eu falei assim, eu não usei, e era uma diária assim, que 4 dias no exterior eu pagava, eu ganhava quase meu salário, entende? Eu falei assim, eu cheguei e falei, olha, eu vim devolver porque o governo tal me pagou. Desde que eu saí do aeroporto, todas as refeições, o hotel, então eu não tenho direito a essa diária, né? Daí não sabiam nem como devolvia. Ele falou assim, ai não, é muito complicado. Não, como é que é? Tem que fazer uma guia. Não sei o quê. Daí um dia a Damares até falou, né, no meio estava cheio o auditório, ela falou, a Ângela, ela devolve as diárias, não sei o quê, porque ela achou interessante aquilo, né? As pessoas acharam interessante. E eu fazia mesmo. Eu falava, eu tenho que devolver, eu não posso ficar... Teve gente que construiu casa com diárias nos 4 anos de verdade. Mudou de casa. Não vou nem citar. Mas assim...
Por quê? Porque ganha. Então vamos montar uma viagem aqui. Ia no sábado, porque tu tem direito a ficar mais um dia no exterior, voltava no outro sábado, daí aproveitava, né? Meu Deus do céu, eu viajava, na verdade, Lilian, eu ia numa noite, resolvia a coisa, dividia quarto com a Lilian, né? E voltava 2 dias, voltava para trabalhar, né? Porque eu falava, gente, eu estou no tributário, eu sei o quanto eu custo para o bolso do cidadão, né? Então, eu penso que isso seria um caminho, se nós gastássemos menos, se a gente tivesse uma vida mais modesta, se a gente não dependesse, né, do povo, né, para sustentar as nossas regalias. Né? E a segunda coisa, que eu termino, ontem à noite eu perguntei para o meu pai, falei, pai, eu vou falar lá sobre ativismo, o que tu falaria para eles? Que é a segunda coisa que eu acho que é o caminho. Ele falou, toda a segurança jurídica de um país depende das cortes superiores. A hora que a Corte Superior, e é o que a gente está assistindo, né? A Corte Superior claudica, evidentemente, né? Que nós vamos ter juiz de vanguarda para todo canto, até para ser famoso igual o Andy Warhol, né? Por 5 minutos. Eu saí na mídia porque eu fiz essa decisão. Né? Então, ele fala, nós precisamos que as cortes superiores sejam mais fiéis ao direito. Né? E eu lembro, né, que o papai fala sempre isso. Eu lembro que na DPF 442 eu falei isso. Eu terminei com as palavras dele falando assim, que o Supremo volte a ser Supremo. Né? Ele falava, olha, eu transito no Supremo desde 1960. Né? Nós íamos numa tarde, nas quartas-feiras, nós íamos, despachávamos, se a gente queria com os ministros um dia anterior, numa tarde, não era por um volume, porque era volume já, mas acompanha o relator, não tinha TV Justiça, tu sabia, tu chegava para o cliente e falava, esse é o direito, assim vai ser decidido, tu está garantido, ou tu não está, mas nisso aqui eu vou lutar, mas sabia o que as cortes iam decidir, né? Porque não existia, não se adiantava voto, não tinha isso, não tinha TV Justiça, não tinha nada, não tinha tramitação, trânsito político, mas havia fidelidade à lei. Né? Ele fala, hoje, tu fala para o cliente, olha, pode ser decidido assim, mas não sei se vai. Né? Não tem, a insegurança é total. Né? Por quê? Porque nós temos a judicialização é política hoje, né? É totalmente política. E há uma vulnerabilidade a uma TV Justiça tremenda e há uma dependência da opinião pública tremenda também. Então, isso ele falava, né, que era tanta segurança. Ele falava do Moreira Alves, até do Moreira Alves ele falou recentemente, se a gente chamava o Moreira Alves para fazer um evento, e ele falou esse exemplo, ele falava, não paguem a passagem da minha mulher, paguem a minha. Eu fico constrangido se vocês pagarem a dela. Olha isso, olha a delicadeza. Né? Então, isso que ele falava. E eu penso, falei da modéstia, né? Falei desse caminho, né? E nessa modéstia nós temos que exigir, nós temos que falar, nós temos que botar na mídia, nós temos que twittar, nós temos que falar dos gastos, temos que falar, porque é do nosso bolso que sai. A segunda coisa, né? Continuar advogados, não ter medo do Supremo, não ter medo. Né? Muitas pessoas ligam para o meu pai, ou ligam para mim, porque a gente é mais descarado, e falam, olha, fala isso, procura o ministro e fala isso. Eu falei, por que tu não fala? E por que não, porque eu vou ser julgado, não, porque os meus clientes. Eu falei, eu também tenho clientes, mas se nós não lutarmos juntos, é uma pessoa, 2 pessoas, né? Não é a nação pedindo segurança jurídica. Por isso é muito importante a formação de uma nova classe com consciência jurídica, quem é professor. Né? Eu sempre penso, aqui na minha aula, na minha classe, pode ter o futuro juiz da Suprema Corte. Como é que eu estou trazendo a ética para ele? Como é que eu estou ensinando o direito para essa pessoa? Tudo marca. Vamos lutar por isso juntos. Né? Mas a última coisa, eu vou contar, embora eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, né? Mas meu pai, recentemente, ele falou isso no Instagram, e eu gosto muito dessa história. Ele fala, não adianta também uma classe falar, não adianta os políticos lutarem, adianta que nós exerçamos a nossa cidadania e que nós trabalhemos juntos e o que vemos, no que a gente vê que não está de acordo,
que nós falemos, nós titemos, alguma coisa nós temos que fazer, interferência na escola, mães, o que puder fazer. Daí ele conta essa história, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, mas é muito gráfica, né? Que tinha uma companhia lá, uma aeronave que ia viajar, que iam decolar, e daí estava a tripulação, e estavam os passageiros, e entrou um cara entrou o piloto com a aeromoça, abraçado na aeromoça, assim, de óculos escuros. E daí ela deixou o piloto ali na cabine, e depois voltou e trouxe o copiloto da mesma situação, né? Ela foi andando com ele estava de óculos escuros. E daí, assim, os passageiros começaram a falar assim, nossa, mas que estranho, é tu que conduz eles? Ela falou, porque eles são cegos, os dois, né? Daí o pessoal falou assim, nossa, mas eles são os melhores pilotos da nossa companhia, né? Mas eles são cegos, não, mas pode ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. Daí começaram, né? Foi taxiado o avião, daí chegou na pista, daí começou, né? Comer terra, foi, e não decolava, daí o pessoal falou, não vai decolar, daí todo mundo, o avião deu um berro, né? Daí decolou e foi, já pegou, e daí o copiloto falou para o piloto, imagine o dia que eles não gritarem, né? Que não vão. Então, na verdade, também, é um pouco isso para nós. Se a gente vai gritando, isso tem repercussão. Acreditar na nossa voz, né? E fazer o que nós possamos para que o futuro do Estado brasileiro, né, dependa também de cada um de nós, né? Não só contra o ativismo judicial, mas a favor de um verdadeiro Estado democrático de direito, de uma democracia, de um foco no bem comum. Nós não queremos deixar para as nossas próximas gerações, vocês, para os seus filhos, né, um país como o nosso, principalmente em termos de família e educação. Então, vamos lutar juntos, né, e vamos gritar o que a gente possa, né, para mudar esse país. Muito obrigada. Grande lutadora, grande mulher. Boa tarde a todos. Peço perdão um pouco pelo atraso. Cumprimento a doutora Ângela, né, querida amiga, mas também grande professora de vida, de escola de vida. A doutora Ângela e o doutor Ives, né, são aquelas pessoas que a gente dispensa comentários, que são os luzeiros para nós, no nosso país, né, enquanto vozes que atuam no meio jurídico e representam os valores verdadeiros de nós juristas que estão afetos à verdade, afetos à bondade e à beleza que o direito pode nos oferecer. Cumprimento também o doutor Edgar, uma alegria estar aqui com o senhor nessa mesa, e a doutora Ângela nos encantou de maneira aí maravilhosa, trazer essa filosofia do direito. Enquanto a senhora falava, doutora Ângela, eu pensava muito nessa questão hoje do ativismo judicial, mas como que isso vem se corrompendo as nossas bases, e essa insegurança torna cada um de nós, enquanto cidadão, também descrente do futuro do nosso país. Será que até que ponto vale a pena? E isso começou por quê? Porque no Ocidente começou a haver uma crise de representatividade, antes da década de 80, né? Uma crise da representatividade que levou um super empoderamento aí do judiciário como a última solução dos nossos desafios para o resgate da democracia. Isso só aconteceu por quê? Porque o cidadão começou a viver um paternalismo, achando que, de fato, a última via
de salvação era o judiciário, a última voz. Só que esse empoderamento só nos fez ainda mais escravos desse processo. Em vez de lutarmos para que as instituições democráticas de fato cumprissem seu papel, nós só desvirtuamos para um outro campus que se utilizou desse movimento, né, para aumentar ainda, para ampliar, para tornar mais abrangente o seu projeto de poder. Não existe um projeto, de fato, de uma preocupação genuína com o direito, uma preocupação genuína como o bem comum, como a senhora colocou, mas um projeto de poder. E com a conivência, muitas vezes, do nosso Congresso Nacional, infelizmente, se destacando, claro, parlamentares que são, de fato, comprometidos com a democracia, mas muitos que se calam, permitindo que isso aconteça, como a senhora bem colocou. Mas o que me encanta, doutora Ângela, é que a senhora traz sempre essa esperança de que cada um de nós é uma semente, né? É uma centelha viva de possibilidades em cada local onde a gente está, né? Para a gente exercer a nossa cidadania. A gente vem, né, percebe que agora é um ano divisor de águas. Como que seremos representados no nosso executivo? Será que a gente quer um executivo no município que tenha esse coluio, que tenha essa realidade também, com uma Câmara Municipal também que esteja a favor dos seus próprios interesses? Bem pontuou, realidades que vivemos ali a nível de Executivo Federal. Será que é isso que a gente quer trazer para a nossa geração? Mas ainda é muito, dá tempo de mudar. É tempo de mudar, é tempo da gente sempre reavivar a esperança. Mas eu queria que a senhora pudesse também, doutora Ângela, compartilhar conosco um pouquinho de como a senhora, dentro do seu trabalho como professora acadêmica, pesquisadora, como que a senhora vê essa esperança também com os novos alunos que a senhora tem encontrado aí no caminho? Bom, Lilian, obrigada. Ela é uma lutadora também, viu? Mas, assim, olha, eu não consigo perder a esperança. Assim, eu estou sempre... Primeiro porque eu acho que o bem o mal não é. Ou seja, filosoficamente, o bem tem o ser. Né? E que basta perseverar no bem para afogar o mal em abundância de bem. Muitas vezes a gente não sai da zona de conforto, e eu vejo que os que saiam de forma bélica. E eu penso que também não se defende os seres humanos de forma anti-humana, com radicalismo, com belicosidade, e às vezes sem densidade de formação, com slogans, não sabe nem por que está defendendo uma determinada causa, e é arrastado às vezes. Né? E os que poderiam fazer alguma coisa, muitas vezes ficam na zona de conforto. Então, nós temos que mover esses que estão na zona de conforto e, ao mesmo tempo, formar melhor os que querem lutar, mas não sabem nem por que estão lutando, e muitas vezes lutam contra nós mesmos, né? Contra seres humanos. Então, eu entendo que nós temos que fazer a nossa parte. Eu fui convidada pelo governo do México, governo não, por empresários do México, passei um tempo lá, indo de cidade em cidade para animar as pessoas a lutarem, porque o narcotráfico pegou o país, né? Está muito difícil, mas eles não querem que as pessoas se desanimem na luta. Mas eu fiquei impressionada de ver como assim, acabava a palestra, um monte de gente, muitas cidades diversificadas, vinha e falava, olha, eu faço isso na minha paróquia, uma senhora falava, eu ajudo em tal lugar, eu ajudo, todo mundo estava fazendo a sua parte. Então, eu penso, cada um de nós pode pensar, o que eu posso fazer no meu ambiente? Eu acho que isso é muito importante. Segundo lugar, eu acho que é importante a formação. Eu acredito, por exemplo, eventos como esse. Lá no México, estavam fazendo um monte de eventos. Hoje, no Brasil, o que nós fizemos agora com a Comissão em Defesa da Vida, com a CNBB, com a União dos Juízes Católicos? Vamos formar. O ano passado, antes da DPF 442 entrar de novo em julgamento virtual, que a gente conseguiu barrar, né, o que nós fizemos?
na CNBB vamos falar em todas as paróquias sobre o aborto, vamos formar as pessoas, né? E eu acho muito importante que nós falemos, que nós possamos dar formação para pequenos grupos. Eu lembro, eu trabalhava com uns estudantes nas férias para ir em populações carentes para dar palestras. Eu nunca esqueço, no Rio Grande do Sul, lá perto de Dom Pedrito, lá na fronteira, a gente deu uma aula num sábado à tarde super frio, tinham pouquinhas pessoas ali assistindo, e o estudante deu uma aula sobre o aborto. Saiu uma menina de 17 anos e falou, olha, obrigada, porque eu estou grávida, eu ia abortar. Né? Então, nós não sabemos o que nós estamos botando de sementes. Nem que tenha na sua formação uma pessoa, não deixe de promover a formação. Né? E quem é professor, sempre pensar, o que eu estou deixando no coração dessa pessoa para que ela lute pela sociedade. Não? E eu completo, por que eu não perco a esperança? Agustiniano, né, isso. Santo Agostinho, o que ele fala? Os tempos somos nós. Não adianta culpar os tempos que a gente vive. Os tempos somos nós. O que nós vamos fazer pelo nosso tempo? Né? Então, não dá para perder a esperança. Agora, acho que a formação intelectual, né, é o caminho para que algum ser humano possa começar a fazer o bem. Mas tu tem que despertar esse ser humano. E nós todos podemos fazer isso, cada um na sua seara profissional. Eu que agradeço, doutora Ângela. Nesse já pequenos minutos que restam, eu vou compartilhar rapidamente uma experiência que eu tive agora, até esse é o motivo do meu atraso. Eu fui visitar uma instituição, né, uma comunidade terapêutica, que resgata pessoas da realidade aí da dependência química. E a gente recentemente viu o Supremo Tribunal Federal, né, tornando um procedimento administrativo, né, retirando a ilicitude do porte de 40 gramas de maconha, né, para uso. E conversando com aqueles homens que estão em fase realmente de resgate mesmo, de transformação ali, lutando a cada dia para se manter limpo daquela, né, da vida de drogas, da drogadição, e eles diziam assim, como que começa, doutora? Começa assim, pelo álcool. Depois do álcool, a gente vai para a maconha. Só que chega um momento que a maconha já não satisfaz mais. E aí a gente vai para a cocaína, vai para o crack e vai usando aquelas drogas que são mais pesadas. Então, quando a gente vê a mais alta corte do nosso país, né, atuando dessa forma, e a gente pensa, será que o Brasil tem esperança? Será que realmente, né, vale a pena a luta de cada dia por um Brasil melhor, por uma geração melhor? Mas a gente vai num lugar como esse e vê as vidas sendo transformadas, doutora Ângela, aqueles homens com um brilho no olhar e que foram acolhidos com todas as suas circunstâncias, independente de professarem qualquer fé, de religião, foram acolhidos ali e amados naquela realidade em que estão. E a sua dignidade também ali foi sendo resgatada. Eles começaram a, de fato, florescer, desabrochar em talentos, cada um a desempenhar uma função, na música, no canto, num artesanato, num ofício. E aí, né, quantos foram sendo recuperados? Então, hoje eu vi os que estão no processo de recuperação e outros que já estão recuperados, integrados na sua família, com seus filhos. E aí eu fiquei assim, por mais que a nossa mais alta corte, que o nosso judiciário esteja aí atentando muitas vezes contra o futuro do nosso país, são esses pequenos gestos, como a senhora bem pontuou, né, de pessoas que para mim são heróis da nossa nação, que no silêncio ali desempenham um trabalho de salvar vidas e salvar famílias. Então, tem jeito, né? Tem jeito, cada um no seu papel, cada um na sua função. Então, para mim, uma grande honra ter estado aqui com a senhora, né? Com o doutor Edgar, com cada um de vocês, e desejo que Deus muito os abençoe. Bom, gente, nós já estamos chegando ao encerramento desse sensacional Fórum Internacional, Seminário Internacional, O Futuro do Estado Brasileiro. Eu acho que foi realmente sensacional. Bom, gostaria de agradecer a presença da nossa membro titular,
Ângela Gandra, a sua presença, Lilian, nesse encerramento. Alguma questão, alguma mensagem prévia antes do encerramento, professor? Alguma mensagem prévia? Bom, agradecer a presença da doutora Ângela, sua presença foi fundamental aqui hoje, tá? A gente está construindo um processo, acho que o resto das coisas a gente tem que falar em conversas aqui. Acho que começamos um processo, demos início a uma conexão de muito valor aqui entre todas as pessoas que estiveram presentes no seminário. Agradecer a presença de todos vocês, eu acho que foi um sucesso, acho que a gente vai criar conexões importantes daqui para frente. E obrigado, gente. Até mais. Só terminando uma coisa sobre a academia. A Academia Brasileira de Filosofia tem esse lema, em direção à verdade. Nosso compromisso é esse, né? Não é confrade. O nosso compromisso é esse. A Academia Brasileira de Filosofia está aberta para dar continuidade a essa discussão. Seu compromisso é com a verdade, com a liberdade humana de tomar decisões e decisões virtuosas, que é o nosso objetivo, né? Quanto mais na verdade, mais corretas são as decisões. Então, agradeço a presença de todos. A Academia Brasileira de Filosofia está sempre, receberá e está à disposição do Instituto Arrecifes e de todos os institutos que estejam nesse compromisso. Não é isso? Então, agradeço a todos e vou dar por encerrado o nosso seminário Futuro do Estado Brasileiro, esperando o próximo, né? E que podamos dar continuidade e isso vá, com o tempo, se transformando numa coisa cada vez maior e que seja mais um foco de luz para a sociedade brasileira. Obrigado, Lília. É isso mesmo. Obrigado a todos.